Missão Artemis 1 da NASA adiada. Ainda não há previsão da próxima data de lançamento do foguetão lunar. A central de Zaporizhia deixa de fornecer eletricidade aos territórios controlados pela Ucrânia. Turquia quer intermediar crise sobre a maior central nuclear da Europa. Milhares de russos disseram o último adeus a Mikhail Gorbachev este sábado, mas Vladimir Putin não foi um deles. A Assembleia Geral da ONU adota resolução histórica que condena todas as formas de violência sexual ou baseada no género. A NASA cancelou o regresso à Lua que estava marcado para este sábado. A missão Artemis 1 foi novamente adiada devido a uma fuga de combustível. Já na semana passada, o mesmo problema, juntamente com uma falha no motor número 3 da nave Orion, também ditou o adiamento. Para já, ainda não existe nova data concreta para o lançamento do foguetão lunar. Este responsável da NASA disse que as janelas de lançamento previamente definidas estão descartadas, uma vez que não irão lançar o foguetão no período que termina na terça-feira. As próximas janelas de lançamento vão depender das opções que a equipa terá, na segunda-feira ou no início da manhã de terça-feira, acrescentou. Milhares de pessoas aguardavam com expectativa, junto ao Centro Espacial Kennedy, na Flórida, pelo lançamento do foguetão não tripulado, que vai realizar uma missão em torno do satélite da Terra. Este homem referiu que há 50 anos que se aguarda pelo regresso do homem à Lua e recordou a data de dezembro de 1972. Acrescentou que no próximo dezembro se completa meia década e que deveríamos ter regressado muito mais cedo, mostrando-se ansioso pelo grande momento. Este lançamento é o primeiro dos 6 previstos pela NASA até 2028 para preparar terreno. O passo seguinte será o regresso do homem à Lua e depois a ida a Marte, prevista para 2040. A central nuclear de Zaporizhia deixou de fornecer eletricidade aos territórios controlados pela Ucrânia, de acordo com as autoridades locais nomeadas pela Rússia. O corte foi justificado com um alegado bombardeamento efetuado por tropas ucranianas na manhã deste sábado e que terá destruído uma importante linha de energia. Segundo o Kremlin, o ataque das tropas de Kiev foi repelido e ocorreu numa altura em que os inspectores da Agência Internacional de Energia Atómica prosseguem com uma missão no local. Entretanto, numa conversa telefónica este sábado, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan ofereceu ao homólogo russo Vladimir Putin a mediação da Turquia para ajudar a resolver a crise que envolve a maior central nuclear da Europa. Como refere o comunicado da presidência turca, tal como Ankara fez com a questão dos cereais ucranianos. Nos últimos dias, russos e ucranianos acusam-se mutuamente de ataques contra a central nuclear. No entanto, entre a população das localidades vizinhas, o medo cresce. Natalia Stokov tem 3 filhos e vive em Zória, uma pequena aldeia a cerca de 20 km do complexo. Diz que tem muito medo que haja uma explosão em Zaporizhia. As autoridades começaram a distribuir comprimidos de iodo aos moradores que vivem perto da central nuclear de Zaporizhia, devido aos receios de um acidente nuclear de larga escala. O último adeus ao último líder da União Soviética. Mikhail Gorbachev foi sepultado este sábado em Moscovo sem honras de Estado e sem chefe de Estado. Vladimir Putin justificou a ausência nas cerimónias fúnebres com a agenda preenchida. O exemplo do presidente não foi seguido por milhares de russos que fizeram questão de se despedir do antigo líder. Esta mulher diz que veio para prestar homenagem a um ser humano e que eram precisas mais pessoas como Gorbachev, políticos capazes de acalmar o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. Нужны такие политики, чтобы разрулить ситуацию в мире, когда мир на грани Третьей мировой. O único líder estrangeiro a marcar presença nas cerimónias fúnebres foi o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Os restantes fizeram-se representar pelas delegações diplomáticas devido ao isolamento imposto à Rússia pela guerra em curso na Ucrânia.
Apesar da presença de milhares de russos numa rara manifestação popular desde o início da guerra, a figura de Gorbachev está longe de ser consensual no país. O Prémio Nobel da Paz em 1990 é acusado de ter levado o país à pobreza com o desmantelamento da União Soviética, momento que já foi descrito por Vladimir Putin como a maior catástrofe geopolítica do século passado. A Assembleia Geral das Nações Unidas adotou uma resolução condenando todas as formas de violência sexual ou baseada no género, exortando todos os países a proporcionar às vítimas e sobreviventes o acesso à justiça, reparações e assistência. A resolução, patrocinada pela Serra Leoa e pelo Japão, foi adotada após a votação de 4 emendas que tentaram suavizar o texto. A adoção da resolução foi aplaudida pela fundadora da RISE, uma organização não-governamental que luta há vários anos pela adoção deste texto, de modo que as vozes dos sobreviventes de agressões sexuais em todo o mundo sejam ouvidas. Amanda Nguyen espera que a adoção deste texto, que classificou de histórico, leve à abolição do estigma da violação e permita uma maior consciência pública sobre o problema. De acordo com os mais recentes dados da Organização Mundial de Saúde, 35% das mulheres em todo o mundo, ou seja, cerca de 1.300 milhões, são sobreviventes de violência sexual. Recep Tayyip Erdogan ameaça a Grécia. O presidente da Turquia afirmou que os helénicos vão pagar um preço elevado se continuarem a violar o espaço aéreo turco e a assediar aviões turcos no mar Egeu. A ameaça foi feita durante o discurso numa feira de tecnologia na cidade de Samsun, onde estavam expostos drones armados de fabrico turco. Ankara acusa ainda Atenas de violar os tratados de Lausanne e de Paris. O lançamento do novo foguetão lunar da NASA foi este sábado mais uma vez cancelado, pela segunda vez em menos de uma semana. No Twitter, a Agência Espacial Norte-Americana escreveu que a missão Artemis 1 à Lua foi adiada devido a uma fuga no hardware que transferia combustível para o foguetão. Não se conhece ainda uma nova data para o lançamento. A atriz norte-americana Jane Fonda revelou que lhe foi diagnosticado um linfoma não Hodgkin e que vai passar os próximos 6 meses em tratamentos de quimioterapia. Apesar do cancro, a atriz de 84 anos avisou que não vai desistir do ativismo climático. Na publicação do Instagram, Fonda criticou ainda o sistema de saúde dos Estados Unidos, dizendo ser uma privilegiada por ter seguro de saúde e acesso aos melhores médicos e tratamentos. A Greenpeace do Reino Unido lançou grandes blocos de pedras para o fundo do mar, no Canal da Mancha, para proteger a vida marítima contra a pesca de arrasto. Os ambientalistas largaram 18 grandes blocos, cada um pesando entre 500 e 1.400 quilos, na parte ocidental do canal, entre o Reino Unido e França, numa área protegida da costa inglesa. Ao colocarmos estas rochas, impedimos imediatamente que os destrutivos arrastões sejam capazes de operar na zona, tornando-lhes impossível arrastar o seu dispositivo pesqueiro ao longo do fundo do mar, destruindo o habitat. A organização planeia lançar mais blocos, ampliando a barreira. A Greenpeace diz que nos últimos 18 meses foram realizadas 3.370 horas de arrasto e acusa o governo britânico. Se o governo tiver a vontade de proteger algumas áreas, poderá fazê-lo, tem poder para isso. Portanto, o pequeno ato que estamos a fazer é uma prova de que pode ser feito. A organização informou ainda que mais de metade dos navios pesqueiros industriais na zona eram provenientes de França, de Espanha e do Reino Unido. O governo britânico anunciou que estão a ser finalizados novos decretos para proibir a pesca de arrasto nas 4 áreas marinhas protegidas. No entanto, ainda não se sabe quando serão publicados. Não há festa da cerveja como esta. A Oktoberfest da Cisjordânia é já uma tradição local, juntando os apreciadores da cerveja desde 2005. Para a edição de 2022, uma novidade de peso. A Taibé, cervejeira local, é agora gerida por uma mulher. Após ter terminado o curso universitário nos Estados Unidos, Madis Corey regressou a casa para pegar no negócio de família. Diz que cresceu numa cervejaria e que gostou tanto da experiência que decidiu aprender a fabricar cerveja para se dedicar a tempo inteiro ao negócio criado em 1994. Uma atividade dificultada pela realidade que se vive na Cisjordânia. Problemas como transporte ou falta de água são já habituais para quem aí vive. Madis Corey junta mais alguns. Lembra que a indústria cervejeira é complicada para uma mulher em qualquer parte do mundo, mas sublinha que o problema agrava-se consideravelmente por viver num país dominado por homens, árabe e sob ocupação.
difficult being in an Arab-dominated in a male-dominated country, the Arab country, and also under occupation. As vendas locais são modestas, valem as exportações, sobretudo para Japão e Estados Unidos, para sustentar uma produção de perto de 2 milhões de garrafas por ano.